vida da senhora de Rê, ela era médium escrevente, ou no caso de psicografia, né? E ela desencarnou no dia 1º de maio de 1860. Kardec já vai evocar ela 20 dias depois, ó. 20 dias depois. E ela era de científica, na Argélia, ou seja, na África. E Kardec conhecia ela das mensagens dela, porque conhecia o grupo que ela frequentava, que era o grupo do senhor Dimar, ou do Mar, o senhor Dimar. Então ela frequentava esse grupo. O senhor Dimar era da Sociedade Espírita de Paris, era lá da Argélia, mas ele era membro da sociedade. Tudo que ele fazia lá na sociedade, na Argélia, ele mandava para Kardec. E Kardec então conheceu ela não pessoalmente, mas através das mensagens mediúnicas. E o que é interessante é que ele sabia que ela era um médium experiente. Então ele resolve entrevistar o médium, porque qual foi a sua ideia? Como é que é um médium quando desencarna? Segundo, se o médium já vive mais do lado de lá, será que a desencarnação para ele é mais fácil? Segundo, o médium às vezes é enganado, pode ser que ele seja enganado. E aí ele encontra os espíritos lá do lado que ele enganou. Como é que é isso? Entenderam que estava no universo do Kardec? Inicialmente, foi na casa dele que ela se manifestou, no dia 21. No outro dia, ela se manifestou espontaneamente na casa dele, mais uma vez. E depois, de uma forma geral, na Sociedade Espírita de Paris, ele desceu mais argumentações com ela. Então nós temos aí 3 entrevistas, 2 na casa de Kardec e uma na Sociedade Espírita de Paris. Vamos lá. Então está aqui a casa do Kardec, na Rua dos Martírios, né, número 8, segundo andar, fundos. Foi aqui, juntamente com 5 médios, ela escolheu um médio e deu a sua manifestação. Ela era da África, aqui na Argélia, essa é uma província da França, né? No caso na época, né? É uma colonização romana, tem muitas coisas delas, os romanos deixaram lá em Sétif, e aqui está o símbolo lá do país. Tá? Essa cidade, Sétif, foi muito importante para o início do Espiritismo, colaborou muito com vários mensagens, artigos, debates, jornais, deu muita contribuição. Então, uma ponta da África recebendo o Espiritismo. Então, no dia 1º de maio de 1860, houve lá a evocação, né? Ela diz: eis-me aqui. Conhecemos-nos de nome, senão de fato, embora jamais me tenhas visto. Sois capaz de me reconhecer? Quer dizer, você só me conhecia de nome. E agora eu estou aqui falando contigo. Você é capaz de me reconhecer? Quer dizer, Kardec está querendo saber quando se desencarna assim, que rapidamente já consegue, já tem memória e lembrança. Muito bem. Já vieste visitar-me depois que morreste, nesse intervalo de 20 dias? Não, ainda não. Mas sabia muito bem que me chamarias. Quer dizer, ela recebeu o pensamento de Kardec, recebeu a carta lá, viu a carta do senhor Dimar e de outros contando para Kardec a desencarnação dela. Então ela já aguardava que seria chamada. Tá certo? Ela captou o pensamento do Dimar, da Argélia e de Kardec. Muito bem. Como médium, é perfeitamente iniciada no Espiritismo. Ela conhecia bem o Espiritismo, estudava o Espiritismo nascente. Pensei que, melhor que o outro, poderia dar-nos explicações instrutivas sobre os diferentes pontos da doutrina. Quer dizer, entre chamar outros aqui para outros espíritos, melhor chamar um médium. Acha que o médium falaria da doutrina melhor do que qualquer outro, pela sua experiência com as comunicações mediúnicas. Diz ela: responderei o melhor que puder. Eu quero também lembrar uma coisa aqui para vocês. As perguntas são assim mais rápidas dos espíritos, porque naquela época não tinha gravador. Então o Kardec fazia a pergunta formulada no papel. E os espíritos respondiam também por escrito. Por isso que as coisas ficaram registradas. Então o espírito era rápido no responder, porque para poder ter dinâmica na entrevista, tá? Bom,
Esta primeira evocação tem por objetivo apenas renovar, de certo modo, nosso conhecimento e nos pôr em contato quanto às perguntas, como são de interesse geral. Prefiro fazê-las na sociedade. Indago, pois, se consentireis em vir. Sim, com prazer. Responderei e pedirei a Deus que me ajude. Então Kardec estava pensando assim: você está na minha casa. Não é para entrarmos em assuntos complexos. Isso é o que ele pensava. Isso nós vamos fazer lá na sociedade. O meu objetivo aqui é de entrevistar e perguntar: você topa? Você aceita ser chamada lá na sociedade para a gente aprofundar o assunto? É o que ela concorda. Bom, mas isso é a cabeça do Kardec. Não está dizendo que o Espírito está concordando com isso, de que ali é para assunto rápido e na sociedade é para assunto geral e mais complexo. Isso é Kardec que pensava. Já, mais na frente, ela vai corrigir Kardec. Vai explicar o porquê. Ok? Há 5 médios aqui. Tente preferência por algum deles para vos servir de intérprete. Havia 2 reuniões na sociedade por semana. Fora disso, Kardec se reunia quase todo dia na casa dele. E para vocês terem uma ideia, como que ele estudava a doutrina, que ele estava ali reunido com 5 médicos na casa dele. Você imagina na sociedade, quantos médicos ele não tinha. Então, olha como que ele era realmente dedicado ao estudo, né? Diz ela, pergunta ele, qual dos 5 médicos você prefere? Isto me é indiferente, contanto que seja um bom médico. Como médium aqui na Terra, agora ele está falando para ela esse aqui na Terra, fostes enganado algumas vezes pelos espíritos em vossas comunicações? Muitas vezes. Há poucos médios que não o sejam mais ou menos. Então vamos logo guardar isso. Aqui eu poderia terminar a palestra e ficaria um monte em cima que eu queria passar. A baixa crista se é médium. Não só aconteceu com a senhora de Meio. E Kardec colocou ali, não só dela, mas para todos os médios. Todos. Ela não faz exceção. Tem melhores e mais deficientes. Mas todos são enganados. Porque nós não estamos lidando com o espírito de médium perfeito. Porque aqui não é um planeta para espírito perfeito. O único espírito que era perfeito aqui era a média de Deus. Esse, tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que o médium tem que estudar sempre, tem que se dedicar sempre. E não tem nunca, eu já sou muito experiente. É aí que pode acontecer ele ser enganado assim, lá. E tem muito espírito de Pinóquio que engana ele também. Ele achando que sabe tudo e não sabe. Que está protegido e tem barreiras e não tem. Continua. Agora, aí terminou a conversa. Termina a conversa, assim. Ela marcou então que ia estar com ele na sociedade. A reunião seria dia 25 e tudo bem. Ele terminou aí. No outro dia, no dia 22, ela volta a aparecer na casa dele. Nota-se, no dia seguinte, a senhora de Rei, manifestando espontaneamente, confessou pesar por não lhe terem sido feito o maior número de perguntas na véspera. Kardec botou na cabeça dele que só lá na sociedade ele ia desenvolver. E ali era uma conversa mais amena, ele só queria acertar isso com ela. Aí ela se manifesta no outro dia espontaneamente e pergunta: aí, mas como é que é isso? Por que você não me fez mais perguntas? Mas isso aí tem que ter um motivo. Qual o motivo? É o seguinte: diz Kardec, se não o fiz como disse, foi porque as reservava para a sociedade. Queria, depois bota aí o papel 78, não atrapalha você distribuir isso na hora da palestra. Depois a pessoa pega. Obrigado, tá? Se não o fiz como disse, foi porque as reservava para a sociedade. Queria tão somente assegurar-me se podia contar com o rosto. E ela então responde: o que se faz em vossa casa também é para a instrução da sociedade.
E, muitas vezes, é útil aproveitar os instantes com os espíritos que o espírito quer comunicar, pois nem sempre as condições lhe são igualmente favoráveis. Primeiro, há a vontade do espírito. Segundo, tem os mentores que cercam o espírito. Depois tem a disponibilidade do médico. Depois tem a vibração do ambiente naquele dia. A sociedade só frequentava os sócios, mas também alguns convidados por escritos. E nós vemos, lá lendo as revistas sucessivas de Kardec, que muitas vezes tinham pessoas que ficavam conversando na reunião, que Kardec tinha que pedir silêncio, pessoas que vinham com espíritos de vibrações negativas, pessoas que se metiam na reunião. Nós vamos ver na próxima palestra, quando nós falarmos do Baltazar, do tal do gastrônomo, como eu anunciei aqui, nós vamos ver que uma pessoa do auditório vibrou diferente lá, como agora eu falei do glutão, chamando ele de glutão, e que ia atrapalhar a entrevista. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. A harmonia aqui do ambiente da sua casa está muito bom. Por que não aproveitar? Por que adiar? Entendeu? Então veja, não adianta você só prefixar um horário para uma reunião, tal dia, tal horário, eu vou fazer uma reunião. Muito bem. Isso tem que ser assim com disciplina. Mas quando acontece determinados fenômenos em um ambiente saudável, fruto da oração, aproveite aquele momento para aprender. Porque nem sempre ele talvez se repetirá com tanta facilidade da próxima vez. Porque há uma quantidade de situações que se harmonizam e que devem ser aproveitadas. Como ela diz ali, a disponibilidade do espírito e algumas condições favoráveis. Tá certo? Vamos lá. Aí pergunta a Kardec, então. Quais são essas condições favoráveis? Ela responde: há muitas que conheceis. Quer dizer, Kardec já sabia de muitas. Mas é preciso saber que isto nem sempre depende dele, do espírito. Porque, por vezes, necessita ser assistido por outros espíritos que podem não estar ali no momento. Então, uma comunicação espiritual nunca vem de um espírito só. Nós vamos ver várias vezes a gente falar isso aí. Há uma equipe espiritual que assiste o espírito que vai ditar. Ela mesmo vai dizer: eu não respondo por mim mesmo. Tem toda uma equipe trabalhando para se ditar um determinado assunto. E como o assunto aqui é mediunidade e desencarnação, há equipes especializadas nesse assunto. Quando nós vamos lá, na próxima vez, entrevistar lá o senhor Baltazar, que gostava de gastronomia, há uma equipe especializada para gastronomia. Na vez passada nós falamos de um homem que foi enterrado vivo, sobre situações no cemitério e aflição no cemitério. Foi o tema da semana passada, não foi? Há equipe especializada para isso. Nem todo espírito entende de tudo. Por isso que nem toda palestra nós somos inspirados pelo mesmo espírito. O mentor está presente, aquela equipe da casa está presente, mas em determinado assunto tem o especialista. Então ela diz: vamos aproveitar essa situação. Está claro? Estou complicando, não? Continua aí. Considerando que viesses, então, espontaneamente, devo supor que estás neste momento propício. Então, se está nesse momento propício, eu vou aproveitar. Sou bom, vou aproveitar. E dissestes antes que muitas vezes fosse enganada como médium. Vede agora os espíritos que vos enganam? Ela responde: sim, vejo-os perfeitamente. Bem que eles ainda gostariam de me envolver, mas vejo bastante claro agora, não sou mais o seu joguete, então os repelo. O espírito obsessor e o médium repele. Então nem sempre a gente faz isso com encarnado. Com encarnado, às vezes a gente se deixa levar pelo nome do espírito, pela mensagem, porque um outro médium na reunião recebeu uma comunicação e você ficou já 2 reuniões sem receber nada, você sente com a vontade de escrever, é vaidoso. Então é uma soma de situações que faz com que o médium seja enganado. E ela vai mostrar que é por causa da própria fraqueza e vaidade do médium. Agora ela está no plano espiritual. E como ela não fazia aquilo de propósito?
mas é pelos erros humanos normais que todo mundo tem, porque, como ela diz, todo médico em parte é enganado, porque ele não é perfeito. Se eu não tenho essa consciência e trabalho com experiência no espiritismo, ela era do bem, estudava o evangelho, etc., agora ela estava madura lá no plano espiritual e podia requerir. Abrir a porta agora só para influências positivas. Antes, aqui encarnada, ela não via e se deixava levar. O espírito engana até a forma, para médium vidente, nós vamos ver aí. Ele engana a forma, ele engana as palavras, ele mostra a vozinha de humilde. Quer um exemplo? Olha lá na colônia Nosso Lar, na porta da colônia Nosso Lar, quando chegou aquela mulher que cometeu 58 suicídios. Vinha com uma vozinha tão meiga, tão boazinha, enganou a André Luiz, enganou a Narcisa. Sabe quem é a Narcisa? A responsável pelas câmaras de retificação do Ministério do Alcance e Revelação. E foi enganada. Mas Narcisa tinha uma lei. Aqui só pode entrar com autorização do vigilante Paulo. Vamos chamar, o vigilante Paulo era mais especializado. E aí percebeu as marcas da obsessão dos 58 espíritos que estavam no perispírito dela marcados, ela havia matado. Ficou claro? Então aqui é bem isso. Não, às vezes a gente é joguete por falta de preparo. Agora não sou mais joguete. Tudo bem? Então, disseste também que há poucos médios que não tenham sido mais ou menos enganados. De que depende isto? Muito do médio e do que o interroga. Médio enganado, e Kardec também, em outras passagens, foi enganado. Depois ele voltava, descobria, fazia outras evocações e percebia. Então ele está dizendo que a responsabilidade do médico é do evocador. Hoje em dia não se tem muito mais evocador nos centros espíritas, mas tem o doutrinador. Tem o chefe da reunião, aquele que coordena a reunião, o doutrinador que coordena a reunião. É a mesma coisa, ele faz o papel do que interroga. Porque no fundo é ele que interroga os espíritos de doutrina. Então, obsessão, engano mediúnico é responsabilidade não só do médium, do doutrinador. Tem um doutrinador aí, evocador de espírito, que pensa que ele é o tal, que a culpa é sempre do médium. Não, olha como é que ela fala. E ele também. Ele tem que estar cuidando da reunião dele. Afinal, a pessoa principal ali na reunião de contato com a espiritualidade é ele. A condução evangélica, a condução e a disciplina da reunião, isso tudo é importante. Inclusive, ele pode policiar o médium, se o médium traz vibração ruim, preparando o ambiente. Olha o que Kardec vai perguntar. Podeis explicar mais claramente isso, em que um evocador, porque no fundo era ele, Kardec ali o evocador, podia explicar mais claramente isso? Quero dizer que sempre é possível preservar-se dos maus espíritos. Sempre é possível. Desde que se o queira. A primeira condição para isso é não os atrair pela fraqueza e pelos defeitos. Quanto vos teria a dizer sobre isto? Ah, se os médios soubessem todo o erro que comete dando trela aos espíritos malévolos. Motivo: fraqueza e defeito. O médium se deixa levar. A fraqueza enterra a cabeça, né? Para não ver os seus defeitos. Né? A fraqueza é o medo. Um grande problema da mediunidade é o medo. O grande problema do médium é o medo. Será que eu sou capaz de receber? Será que a minha mensagem vai ser boa? Será que vão gostar da minha mensagem? Será que aquilo que eu vou falar não vai incomodar? Será que aquilo será outro? Será que a minha mensagem será melhor do que a do outro médico? Será que eu tenho capacidade para receber tal mensagem? Essa fraqueza é problemática. Ele tem que preparar, ele tem que se estudar, tem que praticar a moral, ele tem que praticar a caridade, estudar e deixar a coisa acontecer. Exemplo, o livro Regina, o Evangelho de Maria de Bittencourt Sampaio. Por mais de 30 anos ele prometeu a vários médicos na federação, e ele dizia em Bittencourt Sampaio, em várias comunicações,
Impossível. O médio é fraco, o médio é inseguro, o médio não confia, acha que não é capaz, pensa que a biografia de Maria é muito alta. Essa fraqueza é impossível. E não aconteceu. Não veio o livro lá. Daquela forma. E esse daqui eu não preciso falar. São os defeitos. Defeito, a gente sabe o que é, né? Fraqueza, explicando. Defeito, são todas essas não virtudes. Egoísmo, vaidade, ambição, etc. Então são as duas coisas funcionando. Então dizer que é incapaz e tal, segura a onda. Está na reunião mediúnica, é capaz. Estuda, pratica a caridade. Manda abraço. Tá certo? Ah, mas se a coisa não for boa, e se alguém me corrigir? Ótimo que te corrijam. É assim que tem que acontecer. Ah, mas eu não gosto. Ah, então é defeito. Você não gosta de ser corrigido, é defeito. Tá certo? Receba o que tem que receber. Depois estude e medite o que você recebeu. Não pode ter medo de ser inseguro. É no mundo dos espíritos que cometem esses erros, os médios, quer dizer, eles cometem esses erros percebendo coisas do lado de lá? Sim, e também no mundo dos vivos. Quer dizer, não é só defeito de ser percepção do lado de lá, mas é defeito maior do lado de cá, com a fraqueza e com os egoísmos, as vaidades e tal. Qual o erro que podem cometer no mundo dos vivos? Pergunta, qual é o erro que o médium pode cometer do lado de cá? Vários. Para começar, tornam-se presa dos maus espíritos que deles abusam e os imperam o mal, excitando todas as imperfeições que neles se encontram em germe, principalmente o orgulho e a inveja. Depois, Deus os pune, muitas vezes pelos sofrimentos da vida. É isso aqui que excita o cara. Eu sou o melhor médium, eu tenho missão, eu recebo o mentor da casa, o meu espírito que eu recebo é mais adiantado do que o do outro médium, a minha mensagem é perfeita, etc, etc. Tem médium que nem o português admite ser corrigido. É do espírito. Não é nada, é dele mesmo. E se for do espírito, tem que corrigir também. Por que não? Besteira. Observação de Kardec. Temos mais de um exemplo de médios dotados das mais felizes disposições e que a desgraça perseguiu e bateu depois de se terem deixado dominar pelos maus espíritos. A pessoa tinha tudo. Cai em jogo, cai em bebida, cai na desgraça, perde os seus bens, perde a família, abandona a família, deixa de frequentar a casa, se acha superior às pessoas da casa, diz que aquele centro não serve para ele. Isso aí, direto, não serve para mim esse centro. Aí vai a desgraça, vem a doença, situações, desastres violentos com médicos, mortes violentas por tiros, etc. Verdadeiro suicídio. Ah, mas nesse caso, não é porque já estava planejado? Planejamento é uma coisa, suicídio é outra. Ah, mas foi suicídio provocado? Não, suicídio indireto. Se você já sabe que ali tem bandido, em situação de bandido, você vai frequentar, você é responsável. Não colocar o nome de Deus em situação de perigo. Tá certo? É diferente quando você tem que passar pelas coisas, de quando você provoca as situações. Pergunta Kardec, mas então não seria melhor não ser médico? Se a situação assim é tão grave, é melhor não ser médico, já que essa faculdade pode arrastar tão graves inconvenientes. Ela responde, acreditais que os espíritos só venham atacar os médios? Quer dizer, aqueles que têm mediunidade ostensiva, espírito atrasado ataca qualquer um. Por quê? Porque todos são médios, de maior ou menor grau. E ela ainda explica porque a mediunidade, ao contrário, é o meio precioso de os reconhecer e de os resguardar contra eles. É o remédio que, em sua bondade, Deus por um lado do mal. É o aviso do bom pai que ama o filho e quer preservá-lo dos perigos. Infelizmente, o que eles desfrutam deste dom não sabem ou não querem aproveitá-lo. São como imprudentes que se ferem com a arma que deveria servir para defendê-los.
então mediunidade é solução. Então não vem agora dizer assim, mediunidade é um ofício muito grave. Não, não é mediunidade, não é. Ela diz o contrário. A mediunidade é uma proteção. Porque se você não tem mediunidade ostensiva, quer dizer, não sabe quem é médium, está obsidiado, como que vai ser curado? Você pensa que você não tem aquela mensagem do Humberto de Campos chamada obsessão passiva? Como é que é a obsessão passiva? Como um sujeito ele dizer, por que você não se dedica à doutrina, fazendo palestras, ajudando mediunicamente na casa? Agora eu não posso porque eu tenho que me formar. Agora eu não posso porque eu constituí família. Agora eu não posso porque eu tenho filhos para criar. Agora eu não posso porque eu estou me candidatando a uma promoção no emprego. Agora eu não posso. Bom, agora eu posso porque eu me aposentei. Agora você não pode porque vai desencarnar. Não é assim? É assim que diz o verso, não. Essa obsessão passiva. Agora, quando você tem mediunidade, o espírito logo pega. Fala uma bobagem, ataca. Você percebe na reunião mediúnica que ali tem uma coisa estranha, que a mensagem dele é vaidosa. Poxa, então se é isso, você pode o quê? Tratar. Tá certo? Então a mediunidade é bom. Então não pensa assim, eu não quero a mediunidade porque ela complica a minha vida. Saiba que sem ela você vai estar muito complicado. Muito, porque você não vai ter o remédio para combater os seus defeitos. Então diz a senhora de Rei, é o bom pai que coloca esse remédio na vida das pessoas para que elas aprendam e se livrem dos seus defeitos. Aí Kardec achou isso fantástico. Isso é uma coisa inacreditável. Mediunidade de remédio é cura contra a obsessão. Parecia que era o contrário, né? Parecia que era o contrário. Ele achou isso fantástico. Ele então vai perguntar assim, sois vós mesmo, senhora de Rei? Ele dá essas respostas. Sou eu mesmo que as dou, e vos asseguro em nome de Deus. Mas creio que, se tivesse sido abandonado a mim mesmo, não seria capaz de responder. Os pensamentos me vêm de mais alto. Sinto, capto que as coisas vêm de mais alto. Aí Kardec fica assim, um espírito pode ser inspirado por um outro espírito. Um espírito pode ser médio de um outro espírito. Vede os espíritos que vão inspirar, a senhora de ver? Não. Há aqui uma multidão de espíritos diante dos quais me inclino, muitos elevados, diante dos quais me inclino, e cujos pensamentos parecem irradiar sobre mim. Então há uma multidão de espíritos, os pensamentos dele irradiam sobre ela. Ela não sabe quem é, mas ela percebe isso. Aí Kardec fica assim, então existe médium desencarnado também. Ele recebe comunicação de espírito sem perceber ali no espírito. Assim, em espírito pode receber inspiração de outros, tão bem quanto aquele que está encarnado ele servir de médium, de intermediário. Resposta: não duvides. Muitas vezes julga responder por si mesmo quando não é mais que um ego. É o que a gente vê na obra de André Luiz. Aquilo tudo é de André Luiz. Entendeu? A obra Paulo Estevam é de Emmanuel. Até quando e quando Paulo inspirou? Até quando foi Estevam quem inspirava Paulo? Entendeu? As coisas vêm do alto. Diz Jesus para Natanael, que estava sentado debaixo da figueira: verás o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre os filhos dos homens. Quer os pensamentos sejam pessoalmente vossos, quer sejam sugeridos, pouco nos importa, desde que sejam bons. E nós agradecemos bons espíritos que vos sugerem. Mas então perguntarei, por que esses mesmos espíritos não respondem diretamente? Por que ele usa a senhora para responder? Eles o fariam se os interrogasses. Foi a mim que evocaste. Eles querem responder, e então serve-se de mim para minha própria instrução.
não só dos ali encarnados, Kardec e outros, mas dela também, ela aprende. Então, quando o Espírito diz uma mensagem para a gente, se ele é no plano espiritual, não só os que estão ali estão aprendendo, mas o próprio Espírito está aprendendo. É o que a gente fala em palestra. O primeiro que aprende em palestra é o orador. Agora, então, repara, isso aqui é muito interessante. Se os Espíritos descem e se manifestam aos médios desencarnados e eles não percebem, é o que nós chamamos então de transformadores espirituais. Agora vocês podem ir na Espírita, podem ir no Evangelho segundo o Espiritismo, e vão encontrar a mensagem assim: Simeão por Mateus. Quem é Simeão? É o velho Simeão, aquele que pegou Jesus nos braços. Por Mateus. Quem é Mateus? O apóstolo. Então Simeão é um espírito tão elevado que ele dita a mensagem, ela é codificada para Mateus e ele se acopla ao médium. Então, é assim que as coisas funcionam. Pedro Baldi tem um livro que explica isso, chamado A Descida dos Ideais, como o ideal vem descendo e se acoplando na linguagem acessível para que todos possam entender. O espírito que obsidiou um médico em vida ainda o obsidiará após a morte? A morte não liberta o homem da obsessão dos maus espíritos. Se ele é obsidiado aqui, desencarnou obsidiado, vai continuar obsidiado do lado de lá. É a figura dos demônios atormentando as almas penadas. Sim, esses espíritos as perseguem após a morte e lhes causam terríveis sofrimentos, porque o espírito atormentado se sente sob uma constrição de que não se pode desembaraçar. Aquele, ao contrário, que se libertou da obsessão em vida, se você se libertou em vida, é forte. E os maus espíritos o encaram com temor e respeito. Eu tenho como mestre. Eu te pego. Eu sou um obsessor. Você me vence pelo Evangelho, eu me curvo. Porque se eu venci pelo Evangelho, eu sei o quanto você foi forte. E quando eu devo a minha transformação a você. Por isso que ele chama de mestre com letra minúscula lá. É o mestre de Jesus, mas passa a ser um mestre, porque o Espírito passa a respeitar e a temer. Vencer aqui, no teatro da vida, que é o importante. Se não venceu aqui, desencarnou obsidiado. Veja o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, quando desencarna o Fernando. Ele estava ali. Ele desencarnava e não desencarnava. O espírito ficava meio preso, ia, não ia. E o espírito obedecia só lá fora. E as pessoas cuidando, tentando, os mentores, os espíritos desligando lá a desencarnação, desligando o cordão, etc. E o obsessor lá fora, nervoso. Fernando já está chegando. E a coisa não via, porque a desencarnação é demorada. Nós vamos ver, a senhora de Leia vai mostrar isso daí. E o negócio, e o espírito está tenso do lado de lá. Até que numa hora ele não aguenta mais, aparece na janela e fala assim: e o Fernando, vem ou não vem? Não aguento mais esperar, tem pressa. Está no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Obsidia. Agora, se você vence aqui, eles vão estar lá, mas vão estar o quê? Chegou aquele que me venceu, chegou quem é mestre, chegou aquele que é evangélico, que vai te seguir direitinho nas suas pegadas. Tudo bem? Porque deve a sua conversão a ele. Então é bom quando você é obsidiado, né? É bom. Porque se você é obsidiado e vence a obsessão com os argumentos, os instrumentos que a doutrina te dá, pelo Evangelho, da unidade, da religião mediúnica, da caridade e tal, a hora que você está usando aquela situação para quê? Para ajudar outros sofredores a se transformar. E eles vão o quê? Te admirar. Bom, tudo é usado no sentido positivo. Há muitos médios realmente bons na completa acepção da palavra? Não são os médicos que faltam, mas os bons médicos, os bons médicos são raros. Dá-se o mesmo com médicos. Médico tem muito. Bom médico, pouco. E mesmo bom médico,
também, às vezes, pode ser enganado. Qual sinal podemos reconhecer que as comunicações de um médium merecem confiança? Como acreditar no que um médium escreve ou fala? As comunicações dos bons espíritos têm um caráter com a qual não podemos nos enganar. É pelo conteúdo, é pelo fruto que se conhece a árvore. Quando nos damos ao trabalho de estudar, quanto ao médium, o melhor seria que aquele que jamais tivesse sido enganado, pois isso seria a prova de que só atrai bons espíritos. Melhor seria, mas nem sempre isso acontece. Ele também é enganado. Então repare, o que ele está dizendo aí? Que toda vez que você recebe uma comunicação, ótimo, agradeça, faz a sua prece, terminou a sessão, trate de estudar, aprofunda. Ah, porque eu que recebi. Ah, porque foi o pai fulano que ditou. Porque foi o Bezerra que ditou. Menos. Vai para casa, estuda. Pega frase por frase. Compara. Vê se está no livro dos Espíritos. Vê se ele discorda de alguma frase da Bíblia. Compara com a obra de André Luiz. Vai e volta. E aí depois, se está tudo coerente, aí muito bem. Estuda. Não fica, mas como um mentor, foi por causa de mim. Eu senti a vibração. Menos. Estuda, diz, ele só tem um jeito. É o caráter da mensagem pelo estudo. Que a gente sabe se é enganado ou não. Mas não há médium dotado de excelentes qualidades morais que são enganados. Médium de excelente qualidade moral pode ser enganado? Sim. Olha. Os maus espíritos podem fazer tentativas. Eles vão tentando, uma vez, duas vezes, uma hora, se você deu brecha. E não triunfam senão pela fraqueza e pela excessiva confiança do médium. Ah, que ele é confiante. Eu já tenho 30 anos de serviço na mediunidade. Há 30 anos que eu frequento a reunião mediúnica no meio de geração. Eu sempre fui elogiado. Ah, é? Uma, 30. Mas eu já tenho 30 anos. Vai chegar ao 31. Eu tenho 1.500 sessões. Vai chegar a 1.501. Cada dia é que nem o alcoólatra, né? Ou drogado. Como é que ele fala? Né? Um dia, 2 dias, 3 dias, não é assim? Não é assim que é? Assim também o médico. 1 dia, 2 dias, 3 dias, até desencarnar. Quando para? Quando desencarna. E aí está junto com os mentores, etc. E aí, vamos lá. Por causa da sua excessiva confiança, que se dá a enganar. Mas isto não dura, e os bons espíritos facilmente vencem quando há vontade. Os bons espíritos querem se derramar, mas depende da vontade do médium. Ele tem que estar todo dia, toda hora se policiando. Os espíritos vão fazendo tentativa. Olha, lá no plano espiritual diz o livro Ação e Reação. Tem escola para aprender a fazer maldade. Os espíritos se reúnem com a escola, tem livro, etc. Tem professor que ensina maldade. E aí, aquela turma que se especializa, que se forma em maldade, ela vai atacar o médium. Tá certo? Depois ela vai fazer um curso extra de graduação, de pós-graduação. Aí ela sai. O médium não ficar sozinho, sem ataque, uma outra equipe que veio da escola, que se formou mais preparada, ataca ele. Aquela outra equipe sai e vai aprender mais. Não para. São os aborrecidos da luz. Por que os aborrecidos da luz eram assim? Porque o médium é o canal para... Como que há essa revelação? Não é através do médium? Como surgiu o espiritismo? Foi através do médium? O médium não tem sossego. É o que o doutor Bezerra fala para o médico Frederico Pereira da Silva Júnior, que estava recebendo ele mesmo. Ele diz: Frederico, tu és doente, venha adocicar a tua alma no Evangelho. A faculdade mediúnica, independente das qualidades morais do médium, sim, muitas vezes é dada em alto grau a pessoas viciosas, a fim de ajudá-las a corrigir-se. Será que doentes não precisam mais de remédio do que pessoas sadias?
Os maus espíritos, por vezes, lhes dão bons conselhos sem o saber. A instrução impelida pelos bons, mas elas não os aproveitam, porque por orgulho não as tomam para si. Aí comenta Kardec: isto é perfeitamente exato. Muitas vezes temos visto espíritos inferiores darem rudes lições em termos poucos comedidos, assinalar defeitos, expor ao ridículo as imperfeições alheias, com as mais ou menos habilidades, conforme as circunstâncias, e por vezes de modo muito espirituoso. Então vem espírito obsessor que te ridiculariza, fala dos teus defeitos, fala em forma até de gracinha. Você está falando isso de mim, mas olha como você é, e fala coisa do médico, fala coisa das pessoas da reunião. E as pessoas ficam irritadas, batem na mesa, o médico se bate, não aceito isso. Ainda mais quando vem de espírito atrasado, de espírito inferior. Mas diz Kardec é que muitas vezes são os espíritos superiores, olha aqui, os maus espíritos por vezes lhes dão bons conselhos sem o saber. Isso são expelidos pelos bons. Mas ele não fala na linguagem mansa do bom, porque ele é mau. Então ele fala na linguagem dele, com ironia, com gracinha, com deboche. Mas aquilo que ele está falando não é mentira. É impelido pelo bom. Ele só falou na linguagem dele. É difícil entender isso? Você é médico. Está na reunião mediúnica. O espírito dele fala para você ou para os outros de outra sessão, ou para o doutrinador, o defeito dele. Você não sei o quê. Aí pode ser que o mano esteja embora. Canta para subir. Você está falando coisas que eu não me interessam, que não me agradam. Bate na mesa, fica irritado. Não. Diz Kardec. Pode ser que os espíritos superiores estejam inspirando aquele espírito para, na linguagem dele, falar o que você não gosta de ouvir. Bom, eu vou agora fazendo um comentário grande de Allan Kardec. Foi uma palestra, quando eu apresentar em congresso, essa palestra em outros lugares, eu não vou apresentar esse comentário grande porque fica cansativo. Mas como a gente está tendo uma reunião de estudo menor, em que a gente tem intimidade, eu vou aproveitar sempre. A gente não perder a oportunidade. Kardec vai fazer um resumo de tudo isso da seguinte forma. Já é na próxima, né? Bons espíritos podem comunicar-se então por maus médios. Algumas vezes médios imperfeitos podem receber belas comunicações que não procedem senão de bons espíritos, mas quanto mais sábios e sublimes, tanto mais culpados serão os médios por não as aproveitar para a sua cegueira. Médio bom recebe comunicação de bom espírito, médio mal recebe comunicação de mau espírito, mas médio é médio, não importa se bom ou mal. Pode um médio mal, em determinada situação, ser pego pelo espírito bom e te dar uma boa lição. Exemplo? Baile de carnaval. Bloco da Tijuca, a Doc Lobo, banda da Doc Lobo. Eu estava vendo o bloco, a banda passar na beira do bar, tomando uma cerveja com algumas pessoas. Se aproximam duas senhoras. Conheço você. É mesmo? Me conhece? Etc. Conheço. Da Casa de Lázaro. Você não faz palestra na Casa de Lázaro? O tema voltou-se para o espiritismo. E nesse exato porque o bloco está passando. Ambientes completamente diferentes, situação diferente. A mocinha dá um conselho para a outra que está ali, incorpora ali, treme e desmaia. É tratada, deve-se água na cabeça dela, sem fazer nenhum ritualismo externos para a situação, é isso? Ela bota-se uma água no rosto, melhora, etc. E o conselho foi dado em pleno bloco. O que a outra ia fazer? De surpresa, não sabia, porque não havia contado para ninguém. Estava esperando acabar o carnaval para fazer o aborto. A pessoa apanhou em pleno bloco de carnaval tomando cerveja. Entendeu? A senhora, 30 e poucos anos que vai fazer o aborto, por isso que ela queria o aborto, frequentava a casa lá. A outra não, ela conheceu
tinha nada a ver com isso. Depois que melhorou, aquela coisa toda, entendeu? Que parou, aquela situação toda. Depois que melhorou, eu conversei um pouquinho mais, nem sabia quem era Kardec. Ficou claro? Médium atrasado pode receber comunicação. Boa, assim. É difícil, normalmente é um espírito superior que pega um bom médium. Normalmente, mas quando não tem, vai do que se tem. As boas intenções, as qualidades pessoais do interrogador, ou melhor, do evocador, podem conjurar, ou do doutrinador, pode conjurar os maus espíritos, atrair por um médium imperfeito. Ele é assegurar boas comunicações? Resposta: os bons espíritos apreciam a intenção e, quando a julgam útil, pode servir-se de qualquer espécie de médium. Qualquer espécie. Pode apanhar ele em qualquer lugar, se for preciso, conforme o objetivo a que se propõe. Mas, em geral, as comunicações são tanto mais seguras quanto mais sérias as qualidades do médium. Então, não pensem agora que quando dá-se boa comunicação no bloco de carnaval, tomando cerveja, que você não precisa mais no centro espírita, basta frequentar os blocos que você vai ser atravessado. Isso é exceção. Ficou claro? É exceção. O que é normal, veja bem, o que é normal são que bons médios que trabalham no bem, nos ambientes próprios, recebam comunicações próprias. Mas, se precisar, eles estão ali. Mas espírito superior dessa vibração de um corpo, entra num budipinha, eles vão na sua casa, no meio do umbral, na sua vida. Por que não vão ali? Eles vão na cidade das trevas. Tá certo? E, às vezes, de elevação incomparável. Não é assim que diz a carta de Pedro, depois da chamada morte à parede de Jesus, que Jesus desceu aos infernos e pregou, não é? Leia o livro de Obreiros da Vida Eterna, no prefácio, que André Luiz conta que Jesus desce ao umbral para ajudar os espíritos sofredores. Não tem preconceito é nosso. Espírita que é cheio de preconceito, não vai ali, não vai agora, não vai à escola de samba, nós pensamos aliás, até acabou de se desencarnar, agora já deve estar trabalhando nisso, ele não aceitava ir mais a boate, cinema, teatro, porque lá tem vibração ruim. Absurdo, fugir da vida. Não, tem que continuar na vida. Mas você tem que ir no seu clube, no teatro, no cinema, por que deixar de frequentar essas coisas? Como nenhum homem é perfeito, segue-se que não há médios perfeitos. Há os que são perfeitos quanto o comporta a humanidade terrena. Médio perfeito é até quando comporta a humanidade terrena. Como a humanidade terrena não é de espíritos perfeitos, nenhum médio tem a perfeição absoluta. São raros, mas existem. São os preferidos de Deus. E se preparam grandes alegrias no mundo dos espíritos quando eles desencarnam. Agora a gente entende quando falamos das festas ao Chico Xavier, quando ele desencarnou. Quais os defeitos que dão mais acesso aos maus espíritos? Já vos disse, o orgulho e a inveja, sendo esta uma consequência do orgulho, a inveja é a consequência do orgulho e do egoísmo. Deus ama os humildes e castiga os soberbos. Ele abre brecha, o outro que é bom tem festa nos céus. Disse, concluís que o médium que não é humilde não merece nenhuma confiança? Não de maneira absoluta, mas se no médium reconheceis orgulho, inveja e pouca caridade, tendes muito mais a chance de ser enganado. Então o destaque é, se uma pessoa é médium e é vaidosa, é tomada de orgulho, e você percebe que ele é vaidoso, que ele é orgulhoso, como que você faz? Você não vai tê-lo mais como médium? Não é isso que Kardec está falando. Não, você continua usando ele como médium, mas você vai ficar atento. Tá certo? Não é desprezar ninguém. Porque dizer, eu não te quero mais aqui como médium porque você é orgulhoso. Não é isso. Continue aceitando, porque ela frequentando ali, é ele frequentando ali, que ele vai aprender a se transformar. É pelo que eu dizer,
exemplo, para a sua conduta, mas você vai ficar sempre atento à mensagem que ele está dando. Tá certo? Então não é colocar ninguém para fora. O Espiritismo não tem que colocar ninguém para fora. Todos têm que ser ajudados a serem transformados pelo Evangelho. Então essa tal conclusão que eu falei de Kardec, que é grande, mas que aqui no caso vale a pena a gente ler e tomar conhecimento. Reparem, eu vou ler. O que leva a perder muitos médios é o fato de se julgar os únicos capazes de receber boas comunicações e desprezarem a dos outros. Julgam que são perfeitos quando não passam de intérpretes de espírito astuciosos que se enlaçam em suas redes, persuadindo-os de que tudo quanto escrevem é sublime e não mais precisam de conselhos. A crença de certos médios na infabilidade e na superioridade de suas comunicações é tal que nelas tocar é quase uma profanação. Delas duvidar é quase uma injúria. Mais ainda, é até expor-se a deles fazer inimigos, porquanto mais valeria dizer a um poeta que seus versos são maus. Você falar do médium, ele é tão vaidoso ou orgulhoso, se acha tão preparado que ele pode até se transformar em seu inimigo. Olha como diz Kardec. Esse sentimento, que tem por princípio evidente o orgulho, é alimentado pelos espíritos que os assistem e que tem muito cuidado em lhes inspirar o afastamento de quem quer que os possa esclarecer. Quer dizer, além do médium ser vaidoso, os espíritos incentivam ele. É isso mesmo, aquele cara falou isso de você, ele é que não presta. Ó, não frequenta mais aquela reunião não, sai daquele centro não é bom para você. Ele está pensando que ele que está pensando assim, são os espíritos que estão alimentando isso mesmo. E que lhes inspira o afastamento de quem quer que eu possa esclarecer. Só isso deveria ser suficiente para lhe abrir os olhos, caso não tivessem fascinados. Fascinados. Há um princípio que ninguém poderia contestar. Os bons espíritos só aconselham o bem. Porquanto, tudo quanto não o for bem, no sentido absoluto, não pode provir de um bom espírito. Consequentemente, todo conselho ditado, ou todo sentimento inspirado que reflita o melhor pensamento mal, é, por isso mesmo, de origem suspeita, seja quais forem as qualidades ou as redundâncias do estilo. Então, uma pessoa te alertou com relação à sua mediunidade. Aí você fala, não gostei disso. Bom, eu não gostei. Será que sou eu que estou pensando? Será que são os espíritos obsessores que estão me pegando? E aí, como agir? Vou para a minha casa. Vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pegar a obra de Busquet. Vou pegar a obra de André Luiz. Vou pegar a obra de Emmanuel. O médium tem que estudar. Porque o meu mentor me ensina. Você já é um obsidiado. Porque não pode ter esses livros todos para você achar que o seu mentor vai te ensinar. Você tem que cair dentro e estudar. Vai para casa, pensa naquilo que a pessoa falou e começa a comparar com aqueles livros. Mas está coerente. Olha, mas está mesmo para isso na Bíblia. Mas não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não está no livro de André Luiz. Então o conselho que ele me deu foi bom. Então se foi bom, tem que aceitar. Sai daqui, espírito ruim. Vou orar para você. Você está me enganando, me deixando vaidoso, orgulhoso, não aceitando que aquela pessoa falou. Eu vou voltar lá e agradecer a ela. E agradecer não para alimentar a vaidade dela. Eu quero te agradecer. Não. Quero orar contigo, velho. Quero te agradecer na reunião pela alerta que você me deu. Obrigado. Vamos pedir à Virgem para que tanto eu quanto você continuemos inspirados no bem. É assim, sim. Mas isso é muito difícil. Por isso que a mediunidade é difícil. Por isso que evoluir é difícil. É a vida. Continua Kardec. Um sinal não menos característico dessa origem é a lisonja de que os maus espíritos são pródigos em relação a certos médios. A propósito,
faz exaltar seu dote físico. Aqui dote físico não é beleza corporal, é o dote mediúnico, físico mediúnico, a mediunidade de escrever, de psicofonia, de efeitos físicos, de cura. Eles elogiam a faculdade da pessoa e as qualidades morais. Você é excelente, você só pratica o bem, é caridoso, dá o seu tempo para a reunião mediúnica. Eles alimentam isso. Afagar as secretas inclinações, excitar a cobiça e a cuspidez, e mesmo censurar o orgulho e aconselhar a humildade. Além deles falarem isso, é isso mesmo, não frequenta mais lá não. Porque, você é humilde, continua humilde, mas não segue ele não. Até sobre a humildade eles falam também. Alerta. Continua aqui. Um dos meios que empregam consiste, sobretudo, em convencê-los da sua superioridade como médium, apresentando-os como apóstolo de missões. Eu tenho um livro para escrever, eu tenho uma obra para conduzir. Sem eu, regeneração acaba. Sem a minha pessoa, aquela reunião. Como o doutor Bezerra vai se comunicar se não for essa reunião? O sujeito vai se achando. Pelo menos pelos menos duvidosas, e para as quais a primeira de todas as qualidades seria a humildade, unida à simplicidade e à caridade. Se você tem lição, meu amigo, seja humilde, simples e caridoso. Eu já contei aqui várias vezes. Foi na primeira palestra, segunda palestra que eu fiz em São Paulo, agora com passagem para. Eu cheguei lá, estava no centro espírita Matumeira, casa lotada, eu ia falar. A gente fica 19 anos, por convidado para falar lá, e ali tantas pessoas reunidas, e eu falei, puxa, na nossa missão de divulgar a doutrina através de palestras, na hora, o mentor da casa, o Matumeira, pegou o médico e falou assim, meu filho, no seu caso, o Matumeira manda dizer que não é missão, é tarefa. Baixa isso. Você é missionário. Claro, e uma vez eu estava na palestra, o presidente falou da casa, sem dúvida, olha como o Jorge fala, assim, que homem, que palestra, que mensagem do Evangelho, ele nos faz chorar, parece que ele está lá seguindo com Jesus, a gente vê ele dizendo, sem dúvida o Jorge foi um pregador na época de Jesus. Na hora o doutor César Corrêa, que estava no auditório, fez assim, ó. Ficou bem claro, é pregador sim, mas da mão dele. É correto. Fascinados pelo nome de seres venerados, mas é doutor Bezerra que deu a comunicação, é Ismael, não vai por aí afora. Fascinado por nome de seres venerados, dos quais se julgam intérpretes, não percebe as verdadeiras intenções dos falsos espíritos, malgrado seu, porquanto seria impossível a espíritos inferiores simular completamente todas as qualidades que não possuem. Os médios não se libertarão verdadeiramente da obsessão de que são algo, senão quando compreenderem esta verdade. Só então os maus espíritos, por seu lado, compreenderão que perdem tempo com pessoa que não poderiam pegar em falta. Aí fecha. Eu lembro de um sujeito que recebeu na reunião mediúnica um espírito chamado Silvio. E como lá o outro recebeu o doutor Bezerra de Menezes, né? E o outro recebeu também o outro lá, o médico, o doutor Ernesto, ele então recebeu o Silvio. Aí ele botou o doutor Silvio. Aí as pessoas perguntaram, esse doutor Silva era médico de quê? Eu não sei. Eu nem sei se ele era doutor, né? É porque eu vou lá, doutor Bezerra, doutor Ernesto, eu vou dar uma ciência. Eu botei um doutor na frente de DR, eu só não acredito nada, só um DR, né? Porque a pessoa, o médico, ele quer continuar recebendo nomes venerados.
envenenado. Bom, agora vai para a última evocação da senhora de Rê, que aconteceu na Sociedade Espírita. A tal que Kardec tanto estava esperando para fazer uma reunião, um tema completo. Agora ele vai se dedicar ao seguinte tema, que é o da desencarnação. Como o médium desencarna. Bom, aqui uma foto que nós tiramos aqui é a Cláudia Beaumartin, que dirige lá uma das diretoras do movimento espírita na França, né? Aqui é a entrada para a sede da Sociedade Espírita de Paris. Bom, vamos lá. É aqui subir essa escada e tal, aqui está o prédio. Vamos para a última entrevista, então. Ao que parece, vosso marido possui faculdade de vidência. Ele a tem realmente? Sim, positivamente. Diz ele vos ter visto 2 vezes após a vossa morte. Isso é verdade? Bem verdade. Então, nesse curto espaço de tempo, ela apareceu com o marido, que frequentava a mesma reunião dela. Pela mediunidade de vidência. A mediunidade dela qual é? Ela se especializou? Escrever, psicografia, escrever. Ele é de vidência. Agora Kardec vai se interessar. Qual é a diferença da vidência para a escrita em caso de ser enganado? Acompanhe Kardec. Os médios videntes são expostos estão expostos a serem enganados pelos espíritos impostores, como os médios escreventes? São enganados menos vezes que os médios escreventes, mas igualmente podem ser pelas falsas aparências. O espírito se apresenta, como eu falei, um cara de velhinho, um cara de amiguinho, etc. Ele muda a aparência. O perispírito é neoplástico. Ele faz carinha de bonzinho, engana o médium vidente. Quando não são inspirados por Deus. Sobre os faraós, no tempo de Moisés, os falsos profetas não faziam milagres que enganavam o povo. Só Moisés não se enganava, porque era inspirado por Deus. Quer dizer, mantinha a mente ligada nas coisas espirituais. Não pense que você é vidente e tem melhor facilidade que o outro. O espírito engana pela aparência. Só tem um jeito: praticar a caridade, humildade, ler, estudar. Podeis explicar-nos agora vossas sensações ao entrar no mundo dos espíritos, além da perturbação mais ou menos longa que sempre acompanha a morte? Houve um instante em que vosso espírito perdeu toda a consciência de si mesmo? Sim, como sempre, impossível ser de outro modo. Como sempre, ao desencarnar, a gente perde a consciência. É uma cirurgia imensa a desencarnação. Você imagina uma pessoa que faz a amputação de uma perna, depois amputa outra perna, depois amputa um braço, depois amputa o outro braço, aí tira uma vesícula, tira um pulmão, tira um rim, agora vai tirar o corpo inteiro. Entenderam a cirurgia que é? E você está acostumado a ficar nesse corpo 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos. É uma cirurgia completa. Você perde a consciência. Quando você faz cirurgia, você já fica inconsciente. Mesmo quando você não toma anestesia geral, eles já te dão uma coisinha para você ficar meio tonto, não é isso? Para relaxar mais no processo da cirurgia. Por que não nesse caso? Ela vai explicar que isso é uma caridade dos céus. Olhe bem. Essa perda absoluta da consciência começou no instante da morte, começou na agonia. Persistiu após a morte por muito pouco tempo. Ao todo, quanto tempo pode ter durado? Cerca de 15 a 18 horas. É como uma cirurgia que você faz, sai lá da anestesia geral, você ainda fica aí umas 10 horas ou mais, né? Você imagina uma anestesia para desencarnação. Cerca de 15 a 18 horas. Essa duração é variável conforme o indivíduo? Certamente. Não é a mesma em todos os homens. Depende muito do gênero de morte. Uns são mais lentas, outros mais abruptas. Uma mais fugaz, outra mais longa. Ou então você imagina uma pessoa que é jovem, está cheia de saúde e desencarna num acidente. De uma hora para outra.
Então, mesmo ela praticando bem, sendo espírita, etc., esse desligamento não é rápido, mas quando o corpo estava muito firme, muito cheio de energia vital, que prende por demais o perispírito ao corpo. O processo é lento. No caso dela, foi assim. Enquanto se consuma o fenômeno da morte, tinhas consciência do que se passava com o corpo? Olha que resposta linda. Na hora da morte mesmo, você tinha consciência do que estava passando com o seu corpo? Absolutamente. Deus, que é bom para todas as suas criaturas, quer poupar ao espírito as angústias desse momento. Eis porque ele tira toda lembrança e toda sensação. É uma bênção. A pessoa tem que estar muito preparada para desencarnar e sair logo conversando com os mentores que pedem qualquer isso. Isso é raro. O normal é que a pessoa esteja bloqueada. Então eles dão uma anestesia até para a pessoa descansar, relaxar, depois gradativamente ela vai lembrando. É igual mesmo que você opera, faz uma anestesia que não é geral, e você faz a operação, logo depois você te dá uma bolinha, uma coisa qualquer, para você dormir, relaxar, para não ficar ali pensando nas coisas e tal. Relaxa, tranquilo. Tá? Olha que a pessoa está morta aqui dormindo, o espírito também está dormindo do lado de lá, olha. Se desprender, fica dormindo, às vezes na mesma cama, no mesmo leito, dorme ali mesmo, descansa ali por um tempo. E ela vai explicar isso em detalhes, esses primeiros momentos, olha, observação de Kardec. Este fato, então, do amparo divino nessa hora, que nos tem sido sempre confirmado, é análogo ao que se passa na volta do espírito ao mundo corporal. Sabe-se que, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo, que deve nascer, é tomado por uma perturbação, que vai crescendo à medida que os laços fluídicos que o unem à matéria se apertam até as proximidades do nascimento. Neste momento, perde igualmente toda a consciência de si mesmo e só começa a recobrar as ideias no momento em que a criança respira, as ideias como criança. Somente então a união entre o espírito e o corpo é completa e definitiva. Kardec então faz uma comparação belíssima. Olha, não só o espírito perde a consciência quando desencarna, mas quando reencarna também, com o processo é o mesmo. Ele não suporta ouvir para cá, atenção, será que vou vencer ou não? Será que não vai ser essa vida lá? Ele não aguenta, então é melhor repousar por mim, apagar a mente. E quando ele sai também, apaga a mente. E depois, gradativamente, ele vai recobrando. Como se operou o instante do despertamento? Vos reconheceste subitamente ou houve um momento de semiconsciência, isto é, um vazio nas ideias? Permaneci nesse estado durante alguns instantes. Depois, pouco a pouco, eu me reconheci. Quanto tempo durou esse estado para você se reconhecer? Estou aqui ou estou lá? Quem são essas pessoas que estão comigo? Quanto tempo durou isso? Não sei exatamente, mas pouco tempo, creio que umas 2 horas. Durante essa espécie de meio sono, experimentaste uma sensação agradável ou penosa? Não sei. Quase não tinha consciência de mim mesmo. É aquela transição que você está acabando da anestesia, você não sabe ainda se for operado, se entrou na sala, como é que é, você fica meio ainda nesse estado. À medida que vossas ideias clareavam, tinhas a certeza da morte do corpo ou julgaste por um instante que ainda estava neste mundo? Realmente eu julguei, durante algum instante pensava até que estava encarnado. Quando tiveste a certeza da morte, sentiste pesar? Não, absolutamente. A vida não é para se lamentar. Ah, aqui é legal. Logo ela era uma pessoa do bem, praticante do bem e do evangelho. Por quê? Porque ela desencarnou e quando o senhor estava desencarnado ficou feliz. E aí, mas eu não queria ficar do lado de lá. Eu não lamento nenhuma vida do lado de lá. Essa daqui é muito melhor. Espírito atrasado nem assim tudo. Espírito atrasado fica triste do lado de lá e louco para voltar. Ele acha que foi uma perda. Quando vos reconheceste, onde vos encontraste? E o que vos feriu primeiramente à vista? Encontrei-me com espíritos que me rodeavam e me auxiliavam a sair da perturbação. Foi essa mudança que me impressionou. Cercada de bons espíritos, e aí ela começou a se orientar. Isso que me impressionou.
É muito bom quando a gente se sente ali o conforto, né? Quando você volta da cirurgia, começa a ver os parentes, isso, né? As pessoas que gostam de você, e te dando a mão, que bom e tal. Imagina que você desencarna receber aqueles amigos lá, queridos, né? Vós pois encontraste junto ao vosso marido, eu pouco deixo. Pois a pessoa desencarna, continua com o maridinho dela, eu pouco deixo o meu marido. Ele me vê, evoca-me, e isso substitui o meu pobre corpo. Ou melhor, eu não estou mais encarnada. Como que eu posso estar com o meu marido? Quando ele me evoca. Através da mediunidade eu posso estar com ele. Então aqui já não é mais uma relação sensorial, é uma relação das ideias, do afeto, do esclarecimento, de prosseguir orientando. Foste rever imediatamente as pessoas que tinhas conhecido como o Senhor Admar e outros companheiros científicos? O Senhor Admar era o líder lá da comunidade espírita, daquela sociedade espírita. Eu vou falar um pouquinho dele aqui para vocês. Não, imediatamente. Pensei que me evocariam. Não havia muito que eu havia deixado, mas encontrei alguns espíritos que conhecera e que não via há séculos. Era médium e espírita. Todos os espíritos que eu havia evocado vieram a receber-me. Isto me sensibilizou. Se soubesses como é agradável reencontrar os amigos neste mundo. Não estava tudo junto. Era uma festa do lado de lá. O mundo dos espíritos vos pareceu uma coisa estranha e nova? Sim. Vamos falar um pouquinho do seu Admar, só para a gente ver, para ele saber. Será que ela era preparada mesmo? Será que o grupo que ela frequentava era preparado? Quem era o senhor Admar que dirigia essa reunião? Vamos falar um pouquinho para a gente localizar a médium na história. Bom, o senhor Admar mandou cartas, era negociante, mandou cartas para Allan Kardec. Ele era membro da Sociedade de Paris, mesmo ele vivendo lá, ele era sócio da Sociedade de Paris. Ele realizava grandes evocações e várias interessantes, diz Kardec. Um caso interessante foi o de um carvoeiro, uma pessoa simples e letrada que mandava comunicações muito interessantes que Kardec admirou. O senhor Admar uma vez foi lá na Sociedade de Paris. Lá presentemente ele disse assim: olha, eu recebo comunicações lá, através dos médiuns de lá. Será que você pode convocar ou evocar, Allan Kardec, esses espíritos, para ver se o que eles falam aqui é o que eles falaram lá, para ver se bate uma forma de eu ter controle? O resultado foi idêntico. Outra coisa que ele queria saber é que os espíritos lá disseram que ele era um dos responsáveis pela propagação do espiritismo na África. Imagina você ser uma espécie de missionário para propagar o espírito na África. Isso é uma coisa muito pesada para ele. Ele achou aquilo meio que podia alimentar a vaidade dele. Queria saber se é verdade. Resposta: pode realmente ser e deve realmente ser. Quer dizer, ele veio preparado para isso. Ser o bandeirante do espiritismo na África. Olha aqui, que bela missão. Era esse o grupo que a senhora de Rê frequentava. Mandou mais cartas com comunicações obtidas para Allan Kardec. Kardec leu 2 artigos publicados no jornal Leigo que o senhor Admar mandou. Quer dizer, além disso, ele se preocupava com assuntos que saíam nos jornais Leigo, né? Quer dizer, era um curioso, um dedicado. Enviou um caso de um jovem médium sonâmbulo de 16 anos, que foi acompanhado inclusive da carta do pai. Ele gostava de tudo bem registradinho. Ele não só dizia para Kardec que ele tinha um médium de 16 anos que era sonâmbulo. Mandou a carta do pai narrando, etc. Então era uma pessoa bem cuidadosa. Um outro fato: Kardec publica a comunicação de um jovem iletrado que ele mandou, de uma comunicação de Santo Agostinho. Nome da comunicação: sobre a comunicação dos espíritos. É interessante que Santo Agostinho nasceu na Argélia e morreu na Argélia. Era o bispo de Hipona. Ele desencarnou em Hipona, lá na Argélia. E ele era evocador dos espíritos. Aliás, tem um artigo do Dr. Bezerra de Menezes, como Marx, falando que ele gostava de necromancia, ou melhor, da comunicação com os espíritos. E é interessante que a comunicação que ele deu na Argélia tema a comunicação dos espíritos. Olha como é que bate. Não é isso? O que ele fala em certa passagem? A providência não criou o mal. Tudo foi feito para o bem. Quem criou o mal foi o homem. Deus só fez o bem.
tudo para o bem. O mal é responsabilidade do homem, do seu livre-arbítrio. O senhor Odimar anuncia a desencarnação do senhor Kineman. É assim? Kineman. E solicita a evocação dele. O senhor Kineman foi um grande colaborador lá no grupo, lá da Argélia. Tendo feito Kardec a evocação particular através do médium senhor Denies. Quem é o senhor Denies? O senhor Denies era o secretário de Allan Kardec. Quando Allan Kardec desencarnou, ele foi testemunha da certidão de óbito de Allan Kardec. Uma pessoa muito íntima, Allan Kardec. Ele recebe, então, o senhor Kineman, uma comunicação espontânea, intitulada Magnetismo e Espiritismo Comparado. Em certa altura ele diz assim: ainda é preciso muito tempo para que a Terra seja terra espírita em toda a acepção da palavra. Ainda somos muito atrasados. Falta muito para todo mundo ter a visão perfeita do Espiritismo. Sobre o seu Odimar, aquilo que ele estava interessado, serei um missionário para a África? Agora ele responde, agradece o pensamento benévolo pela sua partida, agradece por ter pedido a Kardec a evocação dele e diz assim: senhor Odimar, foste um dos primeiros chamados a fincar a bandeira da doutrina neste país. Sou realmente missionário para a Argélia. O senhor Odimar solicita os detalhes noticia os detalhes dos flagelos da fome que dizimavam os árabes na Argélia. Quer dizer, ele também não só falava de doutrina, mas ele mandou inclusive uma foto para Kardec mostrando quantos árabes morriam de fome lá nessa cidade, na Argélia e em toda a Argélia. Agora, aqui um parênteses. Aqui este local, e aí está uma foto das construções dos romanos lá na Argélia, é o local em que nasceu aquele inimigo do Brasil, grande obsessor do Brasil, que destruiu o Brasil 2 vezes. Quem? Não lembro? A Copa do Mundo. Zidane ele. Então lá na Argélia são lugares do senhor Odimar, né, o senhor Kineman, a senhora de Reba, também da Zidane também, né? Muito bem. Então já mostramos o grupo que ela frequentava, né? Vamos voltar para a entrevista dela. Esta resposta nos surpreende. Qual a resposta que nos surpreende? Você chegou do lado de lá e não lembra, mas você já desencarnou tantas vezes, como é que você não reconhece o plano espiritual? Essa resposta me surpreende, porque não é a primeira vez que se achar no mundo dos espíritos. Isto nada tem de que deva surpreender. Eu não era adiantada quanto hoje. Eu antes era de um nível, agora eu sou de um outro nível. E depois a diferença entre o mundo corporal e o mundo dos espíritos é tão grande que haverá de surpreender sempre. Kardec não engoliu. E vai dizer assim para ela: vossa explicação poderia ser mais clara. Isto não resultaria do progresso realizado pelo espírito cada vez que retorna ao mundo dos espíritos, ensejando de percepções novas que o levam a encarar este mundo sob outro aspecto? Ela responde: é bem isto. Eu vos disse, não era tão adiantada quanto eu sou hoje. Quer dizer, quando eu desencarnei das outras vezes, eu era mais atrasado. Eu vi o mundo dos espíritos numa visão. Agora eu estou mais adiantada. Vejo de uma outra forma. Por isso que não reconheci imediatamente. É como se fosse um outro mundo para mim. Aí Kardec vai dar uma explicação impressionante. Olha a didática de Kardec. Olha como é que ele fala melhor que a senhora de Rei. Olha como é que ele é missionário. Aqui está Paris, mais simples, é a Paris fantástica. Ele vai comparar. A seguinte comparação permite compreender o que se passa em tal circunstância. Suponhamos que um pobre camponês venha a Paris pela primeira vez, frequentará uma sociedade, residirá num bairro compatível com a sua situação. Bem depois de uma ausência de vários anos, durante os quais tivesse ficado rico e adquirido certa educação, retorna a Paris e se encontra num meio completamente diverso do da primeira vez. Ele parecerá novo, compreenderá e apreciará
uma porção de coisas que apenas havia despertado sua atenção da primeira vez. Numa palavra, terá dificuldade em reconhecer sua antiga Paris e, no entanto, será sempre Paris, embora se lhe pareça sob um aspecto novo. Tudo bem? Então, quando a gente desencarnar, pode ser que não reconheça imediatamente, porque espera que evolui. Se você reconheceu, é igualzinho como eu vinha deixar, você diga que não evolui nada. Tá certo? Nada. Isso é até uma forma de medir, né? Uma forma de medir. E aí fecha a entrevista Kardec com o seguinte: como julgais agora as comunicações que são recebidas de sete? São em geral melhores ou piores? Aí Kardec está dando uma saia justa na senhora de vida. Aí no caso, como ela já desencarnou, seria uma aura justa. Uma saia justa. Vamos explicar esse negócio. Imagina, Kardec vai perguntar, outros médios estão lá, e Kardec pergunta para a senhora de Oveia dizer como é que os médios lá estão recebendo comunicações. Imagina ela se meter no negócio dele. O que é que os outros vão falar? Em vez de mandar pressa para ela, vão mandar uma declaração negativa para ela. Aí ela vai sair muito bem. Né? Não é inspirada pelo alto, como nós vimos? Olha como que ela vai se sair. São como em toda parte. Não tem diferença Setiche, Paris, Londres, Rio de Janeiro. Toda parte é assim. Há boas e más comunicações, verdadeiras e falsas. Muitas vezes se ocupam de coisas que são bastante sérias, muitas vezes se ocupam de coisas que não são bastante sérias, nem consideradas com acerto, mas não julgam fazer mal. Tentarei corrigir, tentarei. Eu não vou corrigir, eu não sou mentor. Tentarei, vou ajudar. Agradecemos a vossa presença e as explicações que houveste por bem nos dar. Também vos agradeço por teres pensado em mim. É muito bom, né? Quando se pensa em alguém com carinho, né? E ela ser usada para dar esclarecimento. Ela ficou muito feliz. E aí termina. Essa foi o primeiro contato que Kardec teve com o médico que desencarnou. As suas duas preocupações. Primeiro, como é que é o médico inteiro de ser enganado e a moral que ele deve ter? Segundo, como é que o médico desencarna? Já que o médico se comunica com os espíritos, como que ele desencarna? Se hoje nós sabemos muito sobre isso, já, porque muitas revelações foram dadas, essa é a primeira sobre isso. E já podemos imaginar, a primeira tão importante, e parece que tem coisas que a gente nem sabia, ou se dava conta. Olha quanta riqueza de estudo nós temos para a doutrina. E o quanto é difícil a vida de médico, como nós falamos aqui, como tem que estudar, como tem que se dedicar à caridade, como tem que dedicar ao controle da doutrina. Repare o que fez o senhor Dimar sair da Argélia e lá em Paris se reunir com Kardec para saber se aquilo que se falava lá batia, se confirmava. E se não confirmasse, ele ia ficar completamente decepcionado. Não, ia começar tudo outra vez. Esse controle, esse cuidado, essa atenção, essa dedicação. Por isso que o médico tem que sempre pedir a ajuda espiritual, pedir a ajuda dos seus mentores, dos seus elevados amigos espirituais. Nós temos anjos que nos abençoam, maravilhosos. Pedir a ajuda de Maria para que a gente possa vencer essas dificuldades. Imagina a senhora de Rei, esposa, ela era esposa, tinha lá talvez os filhos, pelo menos com certeza que tinha um marido. Tinha de cuidar do seu lar, dos seus afazeres de casa. O marido tinha o seu trabalho, tinha de cuidar, esperar o marido. Além do mais, frequentar a reunião mediúnica, dar tempo, estudar a doutrina. E ainda tem que vencer a si mesmo e vencer. Então, os amigos espirituais nos ajudam. Essa é a mensagem. Então, eu queria aqui terminar com uma vibração do Vitor Sampaio, no tema As Filhas da Terra. Entre essas filhas da terra, a senhora de Uê como esposa, como mãe, como irmã. Né? Então, para todos os médicos, para todas as mães, esposas, filhas, diz o nosso Vitor Sampaio, que é um dos responsáveis pelo espiritismo evangélico no Brasil, juntamente com Bezerra de Menezes.
no seu trono de luzes e de rosas, a rainha dos anjos meiga e pura, estende os braços para a desventura que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece as lágrimas penosas e recebe a oração da alma insegura, ou a fraqueza da alma insegura, inundando de amor e de ternura as feridas cruéis e dolorosas, que são os nossos vícios, os defeitos, como ela falava. Filhas da terra, mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai-a na dor do vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, e encontrareis em vossas próprias almas a alegria do reino do seu Filho. E aí, terminamos a nova palestra. Da paz. Lembrando a vocês, como nós havíamos dito, na semana que vem, o Estênio vai me substituir. Eu vou estar na Bienal, não vou conseguir sair da Barra para cá, não vai dar tempo. Então o Estênio vai me substituir na palestra às 17h30. Já tem o Estênio? Eu tenho visto? Pode ser. Pode ser que eu já fiz as Flores de Maria, então vai ser as Flores de Maria. E na outra quinta, que é do dia 17, ou o Gomes ou a Solange irão me substituir. Com os dois. Tudo bem? Porque eu também vou estar na Bienal. Aí termina a Bienal, a gente volta. Então, no dia 24, que é a próxima palestra nossa aqui, nós vamos fazer uma entrevista também desse mesmo molde, assim, só que é com um gastrônomo, como que gostava de comer bem, das boas mulheres, das lagostas, do melão, do bom vinho, das boas festas, dos bons jantares. Como é que é a vida desse sujeito do lado de lá? E Kardec o faz com um brilhantismo, uma sabedoria, com respeito por ele, com um carinho por ele. É muito interessante. Tudo bem? Então, volta, queria voltar? Volta.